O tema da nossa mensagem é: em tempos de crise, cuidado com as alianças. Eu quero rapidamente fazer aqui uma breve explanação, um preâmbulo dessa mensagem que nós iremos falar a respeito da atual situação em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo momentos de muita crise. É possível que muitas empresas irão entrar em situações complicadas, até chegar a falir algumas coisas. É possível que alguns negócios irão ruir. É possível que alguns negócios irão se desfazer. E é possível também que alguns negócios irão tornar outros negócios. E eu quero dizer até mesmo para a igreja de Deus, e eu me incluo nisso. É possível que algumas igrejas passarão por algumas situações difíceis e vai haver até necessidade. Eu não estou aqui fazendo uma profecia, estou fazendo aqui podemos dizer assim, estou fazendo aqui uma ideia do que pode acontecer, um pré-diagnóstico do que pode acontecer. Possa ser que algumas comunidades, alguma igreja, algumas denominações, falando do nosso meio, possa sofrer alguma dificuldade e vai haver necessidade de fazer alianças para se fortalecer. Nada errado em relação a isso. Isso também serve para a empresa, para negócios, enfim. Mas é necessário nós estarmos atentos, porque no tempo de crise é que aparecem as oportunidades. É no tempo da crise é que aparecem as grandes oportunidades. É no tempo da crise que aparecem os momentos de fazer as alianças. Mas é importante nós tomarmos cuidado. Mediante o texto que nós lemos, o capítulo de número 9 de Josué, ele narra a história. Eu quero só para você que não está muito familiarizado com a Bíblia, tem muitas pessoas que estão conectadas que não estão familiarizadas. Todos sabem, vou fazer aqui um resumo rápido, que após a morte de Moisés, Josué assumiu o posto da liderança. Deixa eu voltar aqui. Moisés agora morre, então Josué assume o posto. Deus fala com ele, fala que ele vai dar a vitória para ele, que darão para ele muitas cidades, e ele seria um grande vitorioso. Porém, Deus faz algumas recomendações. Dentre essas recomendações, era não fazer aliança com o povo da sua vizinhança. Vocês vão ver ao longo da nossa mensagem de hoje. Então a Bíblia diz então que Josué agora ele ataca a cidade de Jericó, ele toma a cidade de Jericó, uma cidade fortíssima. Não vou entrar aqui no texto, os irmãos sabem que ele rodeou 7 vezes durante 7 dias na cidade, e os muros caíram. Depois ele atacou a cidade de Ai, quase que ele morreu, quase que todo o exército perdeu e morreram porque eles haviam feito alguma coisa errada, mas não vou entrar nesse detalhe. Então, mas ele vinha vindo com uma situação de vidas vitoriosas, de batalhas vencidas, muitas batalhas vencidas. E a Bíblia diz então que agora ele recebe no arraial um grupo de gibeonitas, pessoas que estavam ali naquela região, pessoas que moravam próximo ali. Ele recebe ali um grupo de gibeonitas, trazendo a ele algumas informações, dizendo que era de longe e queria fazer uma aliança com ele. Então, baseado nesse texto que eu quero navegar com os irmãos nessa noite, ok? Por quê? Porque o inimigo, ele é mais perigoso em sua astúcia do que com a sua fúria. Ele é mais perigoso em suas ciladas do que com a sua força. Preste bem atenção nisso que você vai navegar comigo nessa noite. Ele é mais perigoso quando trabalha nas estratagemas do que quando nos enfrenta cara a cara. O inimigo, ele é articuloso, ele trabalha nas entrelinhas, ele trabalha por trás dos bastidores. Dificilmente ele te enfrenta, dificilmente ele vai de em frente a você. Normalmente ele trabalha nas entrelinhas. Então o texto que nós lemos, ele fala dessa estratagema, ou seja, dessa manobra, dessa forma que os gibeonitas usaram para enganar e confundir o povo de Deus, inclusive confundir Josué com toda a sua liderança. Porque o inimigo ele foi astucioso, que levou até Josué a tomar uma decisão precipitada.
A Bíblia diz que eles chegaram disfarçados. O inimigo disfarçado, ele foi mais poderoso do que todos os inimigos que se punharam armas contra Josué. O inimigo camuflado, ele prevaleceu. Se vocês forem olhar na história, vocês vão perceber que o inimigo, como ele estava camuflado, ele conseguiu vencer mais do que todo o povo que tinha se reunido para lutar contra Josué. Josué fez aliança com o inimigo, pensando estar tomando uma decisão sábia, e uma situação parecia tão óbvia que ele nem chegou a consultar a Deus. Ele nem chegou a consultar a Deus. Então, uma aliança perigosíssima. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, e o versículo de número 12, ele vai nos falar aqui a passagem que Deus orienta Josué. Então, Josué tinha recebido uma ordem divina, dizendo que não era para ele fazer nenhuma aliança. Então, para nós ganharmos tempo, eu quero chamar aqui para o livro de Êxodo, capítulo 34, verso 12, diz assim: Deus falando com ele: guarda-te de fazerem alianças com os moradores da terra, onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Então, ele recebeu essa orientação, que ele não poderia, que ele não deveria fazer esse tipo de aliança com os moradores ali próximo, mas ele não deu importância, ele não deu, talvez, crédito, podemos assim dizer, e ele fez aliança, e ele não fez essa aliança. Então, nós navegando aqui, a Bíblia diz, olha, o que eu li aqui e quero agora compartilhar com os irmãos. Olha o que Deus disse para ele: guardai de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hades de entrar, para que não sejas por laço no meio de ti. Esta foi a orientação divina de Deus para Josué. Porém, ele não deu atenção a essa orientação, e ele tomou uma decisão. Veja bem, por que Deus proibiu a aliança com os povos vizinhos? Eu quero navegar agora com os irmãos e entender por que Deus não queria essa aliança. Olha aqui, que nós lemos no livro, diz assim, ó: quando o Senhor teu Deus, olha que Deus falou para ele, tiver introduzido na terra a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com eles, olha o que Deus falou, não fará com eles aliança, e nem terás piedades deles, nem aparentará com elas, e não dará a tuas filhas, e nem tomarás as filhas para os teus filhos. No Deuteronômio capítulo 7, versículo 1, verso de 1 a 3, aí está explícita a orientação de Deus, quais os motivos porque ele não poderia fazer a aliança. E eu quero navegar com os irmãos agora, então, saber quais são esses motivos de uma forma mais minuciosa. Primeiro, Deus não queria que eles se misturassem. Deus queria evitar a mistura dos povos, e certamente a mistura levaria ao desvio do povo de Deus. Ou seja, Deus estava querendo evitar a miscigenação, ou seja, a mistura das raças do povos de culturas diferentes. Essa era uma orientação divina. Por isso que Deus disse lá no livro de Deuteronômio, dizendo que eles não poderiam se misturar com essa situação. Ou seja, certamente Deus estava tentando evitar eles de ter um problema futuro. Muitas vezes nós temos aí em nossas situações, até mesmo, podemos dizer assim, com mistura, o casamento misto, que foi uma estratégia do inimigo para tentar desviar o povo de Deus. A Bíblia diz que o dilúvio, ele varreu a terra, porque a terra se corrompeu-se
porque tem um texto que fala que os filhos de Deus começaram a casar, as filhas de Deus começaram a casar com os filhos dos homens. Não vamos entrar aqui em detalhe nesse texto, mas isso está lá registrado. A Bíblia diz que Israel, ele se misturou com as nações idólatras, através de casamentos mistos, nações. Israel, ela passou por diversas situações, por falta de conhecimento, por falta de temor a Deus, e devido à mistura desse povo. Glórias a Jesus. Se nós formos olharmos aqui para o próprio Salomão, a Bíblia diz que o Salomão foi talvez um dos maiores exemplos de desobediência e de mistura. A Bíblia diz que o rei Salomão amou muitas mulheres. Lá no livro 1 Reis, capítulo 11, verso 1 até o 6, estava meditando essa palavra, ele diz assim, olha, e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sodônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e eles não chegarão a vós. E outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir outros deuses. Esta se uniu a Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice, Salomão e suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Então observa que Deus deu essa orientação para o rei Salomão, e mesmo assim ele não seguiu aquela orientação, e ele fez a aliança. Tem uma passagem no livro de Amós que diz: andarão dois juntos se estiverem de acordo? Não andarão. Glórias a Jesus. Então, Deus não queria a mistura, por isso que ele proibiu. Sabe qual foi mais o motivo que ele proibiu? Deus proibiu porque correria o risco deles abandonarem a sua fé em Deus. Por que Deus proibiu? Porque correria o risco deles abandonarem a sua fé em Deus. E quando a gente faz aliança com pessoas que não professam a mesma fé que a nossa, não é questão de discriminação, não é questão de discriminação, é questão de entendimento e sabedoria. A Bíblia diz que quando nós fazemos aliança com pessoas que não comungam a mesma ideia, o mesmo pensamento, a mesma ideia, ideologia cristã, o fracasso está ali. Então, a Bíblia diz que não queria que eles talvez colocassem em risco e abandonassem a sua fé em Deus. A aliança com os povos vizinhos levou a Israel muitas vezes a servir outros deuses. O livro lá de Juízes mostra esse fato. Muitos abandonaram a sua fidelidade a Deus, deixando de frequentar até mesmo a igreja. E eles esfriam, começam a se esfriar espiritualmente falando, esfriar-se na fé, por causa das alianças, né? Nós estamos aí vivendo um momento, deixa eu voltar aqui novamente, nós estamos vivendo agora um momento muito comum, falado no nosso meio, sobre ecumenismo, né? É ainda hoje muito perigoso esse tema para nós como cristãos, como a igreja de Deus, para enfrentar essa ideia de comunismo, porque a ideia que toda religião é boa, é que tudo leva ao mesmo caminho, precisamos prestar atenção. Não há unidade fora da verdade, não há salvação fora de Jesus. Então Deus não permitiu que eles fizessem alianças com os vizinhos para não correr o risco de mudar. Sabe por que mais aconteceu? Quando você vai para o terceiro tópico aqui, nós vamos encontrar porque lhes traria o sofrimento, porque eles sofreriam mais tarde, o povo de Israel sofreria. Por isso que Deus não queria que eles fizessem aliança, né? Porque lhe traria o sofrimento. Então, lá no livro de Números, no capítulo 33, versos 55 e 56, diz assim: mas se não lançardes fora, olha para essa atenção, os moradores da terra, de diante de vós, então os que deixardes ficar-vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por arguilhões em vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes, e será que farei de vós como passei, fazei-lhe eles também. Então Deus não queria que houvesse Deus estava tentando livrar o povo daquele sofrimento. Muitas vezes, e mais abaixo eu vou falar a você nesse texto que nós estamos estudando,
Muitas vezes Deus quer nos livrar de algumas alianças, Deus quer nos livrar de alguns sofrimentos futuros, mas acontece que nós somos teimosos, nós terminamos indo por um caminho que a gente acha que é o certo, que a gente procura fechar os olhos para outras coisas, e aí a gente termina sofrendo. Deus queria evitar o sofrimento do povo. Sabe porque Deus também não queria que eles fizessem aliança com os vizinhos? Porque os levaria à própria destruição. Glórias a Jesus. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, mas voltar mais um pouquinho aqui nessa questão do sofrimento. Muitos relacionamentos conjugais foram iniciados, e até mesmo sobre a desobediência, mesmo você tendo todos os sinais de Deus que não daria certo, terminou sofrendo. Muitas sociedades são formadas, são iniciadas, e ali Deus está mostrando que não há condição, que você não pode fazer aliança, de alguma forma ou outra Deus te mostra, você termina sendo teimoso, ou até mesmo apaixonado por aquela situação, e termina assumindo aquele compromisso, e depois sofre as consequências, ok? Então Deus quer nos livrar dessa situação. Deus também queria livrar eles, sabe o quê? Da destruição. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 4, que nós lemos, está dizendo: pois fariam desviar os seus filhos de mim, porque servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 7, capítulo 7, verso 4, tem essa orientação. A desobediência, ela tem o seu preço, e é um preço alto. Ela provoca a ira de Deus, e ela produz derrota e destruição. O povo de Israel sofreu e precisou ser arrancado da terra e lançado em cativeiros doloroso, por abandonar as suas alianças e os seus relacionamentos com povos estranhos. Então Deus queria livrar. Glórias a Jesus. Já já nós vamos falar com você que está prestes a ir para fazer uma aliança. Nós estamos aqui falando a palavra de Deus. Deixa eu voltar aqui, para que alguém que entrou depois não perca aqui o raciocínio da nossa mensagem. Nós estamos falando, em tempos de crise, cuidado com as alianças, porque surgem muitas oportunidades, mas é necessário você tomar cuidado. Nós lemos o livro de Josué no capítulo 9, do 1 até o versículo número 5, e aí nós encontramos aqui uma orientação de Deus, fazendo aqui uma orientação, dizendo: cuidado com as alianças proibidas. Então nós falamos do povo de Gibeon, que veio até Josué, e não era para ser feito ali a aliança, e assim eles fizeram. Agora, nós estamos aqui entendendo por que Deus não queria que eles fizessem aliança com o povo vizinho. Um era para evitar a mistura dos povos. Deus não queria que eles corressem o risco de abandonar a sua fé em Deus. Deus não queria que eles sofressem, ok? E também porque certamente eles seriam destruídos. Agora, uma estratégia que o inimigo usou, uma estratégia para fazer aliança proibida. A Bíblia diz que os gibeonitas, eles propuseram a Josué uma aliança imediata e urgente. Cuidado com as urgências, viu? Cuidado com aquele negócio, vamos, que tem que ser hoje, tem que ser agora e precisa de ser agora. Cuidado com isso. Eles vieram e proporam uma aliança e queriam que fosse urgente. Mas quem eram os gibeonitas? Quem eram eles? Eles eram aliados ou eles eram inimigos? Eles faziam parte dos povos que precisavam ser despojados da terra prometida? Ou a palavra de Deus tinha a dizer, Josué, sobre aquele acordo proposto? Ok? As nações mais numerosas e poderosas se reuniram e lutaram contra Josué e o povo de Deus com armas. Mas os gibeonitas, eles usaram outras armas. E eu quero falar com os irmãos. Quais foram as armas que os gibeonitas usaram para convencer Josué de que ele fazia parte ali da sua equipe, que poderia fazer parte da sua equipe? Quais foram as armas? Sabe quais foram, irmãos? Primeiro, isso aqui é forte que eu vou falar, viu? A primeira coisa que ele usou, o fingimento. Essa é a primeira arma que eles usaram.
Eles usaram uma estratagema, ou seja, eles usaram um artifício, né, para enganar. Eles fingiram que eram embaixadores de uma cidade muito distante. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você que está do outro lado está nos ouvindo. O inimigo, não subestime o seu inimigo. Não subestime, porque ele tem informações valiosas a seu respeito. Esse povo gibeonitas, eles estudaram, eles leram as escrituras, e lá tem uma passagem que eu não consegui trazer aqui para os irmãos, que fala que Deus disse para Moisés e para Josué, que eles só podiam fazer aliança com pessoas que morassem muito longe, em outras cidades. Deixa eu falar, muito próximo de você. Cuidado com as alianças e com o fingimento. O inimigo, não subestime ele. Então eles estudaram a vida de Josué, eles estudaram o povo de Josué, eles sabiam que estava registrado nas escrituras, que Josué só poderia fazer aliança com pessoas de muito longe. Então eles se apresentaram, se fingindo de embaixador, e aí eles vieram com uma conversinha mole, eles usaram um artifício, quer ver? Olha aí que você vai ver comigo. Eles disseram assim, ó, eles chegaram com a conversinha mole, dizendo que eles moravam muito longe, e que eles tinham ouvido falar de Josué, que eles tinham ouvido falar, aí eles começaram a dizer assim, olha os argumentos, para fazer valer o seu fingimento. Eles vieram com roupas velhas, todas rasgadas, eles vieram com sandálias velhas nos seus pés, eles vieram também com odres de vinho velho. Sabe o que é odres de vinho? É uma espécie de um couro de animal, que eles faziam como se fosse um local para carregar bebida, carregar vinho. Então eles vieram com odres velho. Eles trouxeram pão bolorentos, pegaram pão lá, deixaram apodrecer, deixaram embolorar, e vieram para Josué, e eles começaram a dizer assim, olha Josué, nós viemos aqui de tão longe, veja bem, nós saímos, nós compramos roupas novinhas, nós estamos aqui com uma roupa novinha, saímos de casa, nossa mulher passou a roupa, tudo maravilhosa, mas nós viemos de tão longe que a roupa já está toda estragada. Olha nossas sandálias, olha nossa sandália, está toda esfolada, está toda quebrada, arrebentou no meio do caminho, de tão longe que nós viemos, né? Josué foi ganhando ali aquela confiança, foi dando ouvido, todo aquele convencimento. Ele diz assim, olha aqui o nosso odre de vinho, olha aqui o nosso odre de vinho, ele estava novinho, matamos um cabrito uma semana, fizemos esse odre aqui, ó, mas ele já está todo raspado, todo ralado, de tanto nós viajarmos. Aqui, olha, nossas mulheres, nossas esposas fizeram pão maravilhoso para nós, saiu do forno na hora, e nós viemos trazendo, devido ao tempo que nós estamos aqui navegando, passando aqui nessas estradas, o pão até ficou velho, glórias a Jesus. Então veja bem que eles usaram ali um artifício, eles usaram um argumento, eles usaram o fingimento para convencer a aliança, né? Então é preciso, é necessário você fugir desses fingimentos, pedir sabedoria de Deus, e eles não pouparam situações. Veja bem, Satanás, ele disfarçou de serpente para tentar a Eva no Éden. Ele veio com palavras doces, com promessas sedutoras, oferecendo vantagens extraordinárias. O diabo, ele é um estrategista, ele promete vida e paga com a morte. O pecado é uma fraude. Você às vezes está sendo ludibriado, você está sendo conquistado por alguma coisa que você acha que é uma aliança perfeita com Deus, e de repente você está caindo numa armadilha. Cuidado com as alianças, cuidado com aquilo com quem você tem feito os seus relacionamentos. Então a primeira arma que ele usou foi o fingimento. Sabe qual foi a segunda arma? Ele usou a mentira. Olha, veja bem que eles usaram a mentira como arma. Eles chegaram, eles disseram, nós viemos de uma cidade muito distante, fazei pois agora uma aliança conosco, né? Uma das armas que o inimigo ele usa para tentar convencer as pessoas é a mentira. A Bíblia diz
que o diabo, ele é o patrono da mentira. A Bíblia diz que o diabo, olha, tem uma coisa que Deus atribuiu ao diabo, foi a paternidade da mentira. Lá no livro de João diz que o diabo, ele é pai da mentira, e ele nunca se firmou na verdade. Então todos que mentem é filho dele. Você quer ser filho dele? Então deixa de mentir. Então eles usaram a mentira. Ele chegou dizendo que vieram de uma cidade longe, né? Uma arma poderosa do inimigo é a mentira. Ele enganou a Eva, como nós já dissemos aqui, né? E ele tornou, o diabo, ele é o pai da mentira. Quem se envolve com a mentira põe o pé numa estrada da vergonha, da escravidão. Então ele usou a mentira para enganar. Sabe qual foi a terceira arma que eles usou? A sedução. A Bíblia diz assim, ó: e responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porque ouvimos a tua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os 2 reis dos amorreus, os que estavam ali no Jordão, de Sion, de Hebron, de Og, rei de Bassã, e que estavam Astarote. Então veja bem que eles convenceram Josué com essas informações, ok? Então eles usaram a sedução, a pressão, e aí eles começaram a fazer um psicológico nele. Eles usaram assim, ó: a pressa em um grande perigo. A pressa, ela é um grande perigo, que se trata de fazer aliança. A impaciência é um caminho arriscado. Quem tem pressa, diz um ditado popular, quem tem pressa, come cru. É o ditado popular. Os gibeonitas, eles tinham pressas, eles não queriam dar tempo para Josué investigar ali de onde eles eram. Josué caiu na cilada ao firmar com os gibeonitas uma aliança sem tempo. Ele não foi investigar, sem tempo para consultar ao Senhor. Muitos ainda agem precipitada hoje em seus negócios, em seus investimentos, no namoro e até mesmo no casamento, sem antes fazer a investigação. É necessário. Veja bem que eles deixaram Josué apaixonado. Ele contou: olha, eu sei dos seus feitos, eu sei que Deus é com você. E aquilo foi inflando, aquilo foi crescendo em Josué. Eu sei que vocês são poderosos e que Deus é com vocês. Eu quero fazer essa aliança logo. Então eles usou a sedução. Sabe qual foi a outra coisa que ele usou para nós avançarmos aqui? Ele usou também a sutileza, a esperteza. Olha aqui que diz o texto: e os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos os teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? É o que eles disseram. Quando os gibeonitas viram que a coisa ia ficar complicada, quando eles perceberam que os homens de Israel estavam tentando se desmascarar, eles voltaram agora para Josué, que era o líder maior, para conversar só com ele, e deram a ele um crédito maior, falaram dessas coisas maravilhosas, e isso inflou o coração de Josué, né? Há determinado, irmãos, presta atenção, eu vou falar agora, há determinado elogios, de preferências que são armadilhas do inimigo para insultar, para tentar ganhar a nossa consciência. Cuidado com o ego. O pecado que o diabo mais gosta é o pecado da vaidade. Muitos homens caem, muitas pessoas, quando ele chega ao topo, ele cai. Sabe por quê? Por causa do ego, por causa da vaidade. Quando ele está no pedestal, quando ele acha que está em uma igreja cheia, quando ele acha que ele é um prefeito que está sendo bem visto pela sociedade, quando ele acha que ele é o cantor maravilhoso, quando ele acha que ele é um líder que está em destaque, isso sobe nele um ego, uma vaidade. Quando isso acontece, se prepara, porque a descida já está muito próxima. Então precisamos ter cuidado com o ego. Então o inimigo usou da sutileza. Sabe qual foi a outra arma que ele usou? Ele usou umas respostas incompletas. Então disseram a Josué: nós somos os teus servos. Disseram a Josué: quem sois vós, de onde vindes? E eles responderam: os teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus,
porque ouvimos falar olha aqui, ó, porque ouvimos falar da tua fama. Olha aí, e tudo quanto fez no Egito, levou o ego dele lá para cima. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, e que estavam além do Jordão, Sion, o rei de Hebron e o rei de Bassã, estavam em Astarote. Veja bem o que eles disseram. Levaram o ego. De novo, não subestime o seu inimigo. Deixa eu voltar aqui. De novo, não subestime o seu inimigo. Olha o que eles estudaram. Eles viram os feitos de Josué. Eles viram que Josué tinha sido poderoso, que Josué tinha sido ganhado muitas batalhas. Eles só trouxeram à tona aquelas informações. Talvez Josué colocou no seu coração e disse assim: poxa vida, eu sou tão poderoso assim. Esses caras são bons mesmo, eles sabem das coisas, né? E de repente isso levou ele à ruína. E ele convenceu em fazer aliança. Sabe qual foi a outra arma que ele usou? Para eles, o que nós já falamos aqui, que foram a resposta incompleta que nós dissemos aqui, né? Eles tomaram, olha o versículo número 11, diz assim, ó: por isso os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram dizendo: tomai as vossas mãos, previsões para o caminho, e sai-lhes aos encontros, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, e fazeis, pois, agora um acordo conosco. E este nosso pão, estamos aqui, ó, tomamos quentinho das nossas casas para a nossa provisão, e no dia que saímos para vir até vós, e aqui agora estão seco e bolorento. Esses odres que enchemos de vinho eram novos, eles aqui já rotos. Estas nossas roupas, nossos sapatos já envelhecidos por causa da muito longa viagem. Veja bem, eles usaram aqui de uma astúcia tremenda. Eles mudaram de assunto, eles envolveram. Quando Josué estava perguntando de onde eles vêm, de onde eles eram, eles, tentaram ludibriar e começaram a colocar factoides, colocou ali todas aquelas informações e desviou o assunto. Então eles usaram algumas respostas incompletas, começou a dizer que vieram de longe, tal, e assim por diante. Glórias a Jesus. Precisamos tomar cuidado. As coisas de Deus são claras, são íntegras. Onde as pessoas precisam desconversar, ou esconder, ou trapear, fica evidentemente que Deus não está presente. Deus é a luz, e não se pactua com as trevas e nem com aquilo que está escuro. Então, se você está para fazer aliança com alguém, e ele não traz a verdade à tona, ele não traz as coisas às claras, foge disso, foge dessa aliança, porque certamente você vai entrar em enrascada. Glórias a Jesus. Sabe qual foi a outra arma que os gibeonitas usaram? Essa é muito fácil, e temos visto muitas pessoas cair nessa, que é a falsa piedade. A falsa piedade. Eles disseram: todos os seus servos, nós somos os seus servos, nós viemos aqui para te servir, nós viemos aqui em humildade, viemos de tão longe, a nossa família mandou a gente vir aqui. Os teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus. Percebe que eles nem falaram o nome da cidade. Uma coisa importante, eles nem citaram o nome de Ai, e também nem citaram o nome de Jericó, que era uma cidade ali próxima. Porque se eles citassem que eles viram todos os feitos de Josué, e eles citassem o nome de Jericó e de Ai, certamente Josué ia falar assim: poxa vida, se eles estão falando dessa cidade, como é que eles sabem? Como é que eles sabem então, já que eles são de tão distante? Então eles foram com aquela falsa piedade, né? Josué deu valor a eles e disseram, assim, já foi fazendo aliança sem consultar Deus. Usaram o nome de Deus sem estar interessados neles. Eles usaram o nome de Deus, mas eles não tinham interesse nenhum por Deus. Nós somos facilmente enganados quando as pessoas vêm usando o nome de Deus. O diabo é mais astuto quando vem vestido de piedade, quando ele vem com um sapatinho de algodão. Toma cuidado, vigie na hora de você fazer as suas alianças. Muitos jovens, quando estão interessados em namorar com uma moça, se interessam pelas coisas, ela talvez
ele até se interessa pelas coisas de Deus. Não, eu vou para a igreja porque lá é maravilhoso, eu vou servir a Jesus. Na verdade, ele só está interessado naquele alvo que ele está querendo. Muitas jovens também usam da mesma forma. Eu vou servir a Deus naquela igreja porque eu vou ali estar. Na verdade, ela tem outros interesses. Muitas pessoas têm interesse de estar próximo de você, mas ele não quer nada com o seu Deus. Ele só tem interesse naquilo que é de seu agrado. Glórias a Jesus. E quando você parte para isso, a situação se fraquejam, saem da igreja. Quantos casamentos, quantos relacionamentos que nós acompanhamos, de pessoas que casaram na empolgação, e depois, na primeira semana depois do casamento, a moça já não pôde ir mais para a igreja, porque o lobo terminou levando ela, ludibriou ela, enquanto ela estava na igreja, estava ali, mas quando foi embora, ele disse, agora não vai mais para a igreja. Eu sou testemunha ocular disso, casos na família, de pessoas que vieram aceitar a Jesus e terminou casando com familiares nossos, depois não pôde mais ir para a igreja, porque tomou decisão precipitada, não ouviu o conselho. Glórias a Jesus. Então, mas depois do casamento, quando isso acontece, aí não tem muito mais o que fazer. Sabe qual foi a outra arma que eles usaram? A astúcia. Eles usaram a astúcia, né? Os gibeonitas, eles relataram uns grandes feitos de Deus no Egito. E os dois, ele falou dos dois reis, os amorreus, né, que havia sido derrotado, falou de Moisés. E de novo, eu quero repetir aqui, eles não citou na cidade de Ai e nem na cidade de Jericó, para não parecer. Meu irmão e minha irmã, cuidado, porque o inimigo ele é astuto. O inimigo ele age na surdina, ele age na astúcia, e é preciso você tomar cuidado. Eu quero dar um conselho aqui. Cuidadosamente eles chegaram e conseguiram ganhar a consciência de Josué. Cuidado com o engano do pecado. Cuidado com os argumentos aparentemente até incontestável do inimigo. Tenha cautela, porque às vezes o inimigo fala alguma coisa que é tudo verdade. Lembram do apóstolo Paulo, quando aquela moça que tinha um espírito de adivinhação, toda vez que eles saíam para orar, eles estavam passando, a moça dizia, ei, vocês são servos do Deus Altíssimo. E aí eles iam, oravam, voltavam no outro dia, a moça parava, olha, vocês é servo do Deus Altíssimo. Até que chegou um momento que Paulo olhou para elas, entendeu ali aquela situação e expulsou aquele demônio de adivinhação. Ou seja, talvez se ele tivesse ficado empolgado, essa ela está falando é verdade, eu sou servo de Deus mesmo, então ela está falando, não é mentira. Então temos que tomar cuidado. Tem um amigo meu, muito importante, um amigo muito próximo nosso, ele é um empresário, ele diz uma frase que eu gravo comigo até o dia de hoje. Ele diz assim, o sucesso ele leva ao convencimento, e o convencimento te leva à derrota. Percebeu isso? Quando você está no sucesso, você acha que você pode tudo. Você está no poder, você acha que você nada mais te impede. Aí você se torna convencido que você é o cara. E aí quando você chega nessa situação, aí a sua derrota está próxima. Glórias a Jesus. Então, eles usaram a sétima arma, a astúcia. Glórias a Jesus. Vamos correr aqui, porque nós iremos avançar e já estaremos indo para o final. O perigo de fazer uma aliança sem consultar Deus. Então os israelitas tomaram a provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com ele a aliança de lhes conservar em vida. Veja bem, então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué fez com eles a aliança e fez um acordo com eles, e que lhes dariam uma vida, e os princípios da congregação lhes prestaram juramento. Glórias a Jesus. Então tomem cuidado. Josué, ele fez distinção entre as coisas importantes que talvez que carecesse de oração. Ele não prestou atenção nesse detalhe muito importante. A nossa lógica é o bom senso, leva-nos facilmente para o mau caminho quando deixamos de depender de Deus. Olha aqui essa frase importante. A nossa lógica e bom senso leva-nos facilmente a uma destruição quando nós deixamos
de depender de Deus. Esse texto ele mostra a fraqueza da sabedoria humana. Devemos buscar o conselho de Deus mesmo naquelas coisas que parecem claras e óbvias, mesmo naquilo que você já acha que está tudo certo. Talvez eu venha dar aqui um ponto para Gideão. Talvez eu venha aqui dar um ponto para Gideão, quem sabe? Porque a Bíblia diz que quando Deus chamou Gideão, Gideão disse assim: se o Senhor é comigo, faça isso. Se você é comigo mesmo, então faça aquilo. Então Gideão fez prova de Deus por várias vezes para comprovar se realmente Deus era com ele. Talvez alguém, eu até disse muitas vezes que Gideão era medroso, mas ele queria certificar. O excesso de zelo dele levou ele a ter uma confiança com Deus. Então é importante você buscar o conselho de Deus, né? É importante para tudo que você vai fazer buscar a aprovação de Deus. Há sempre um perigo na alta confiança. O que confiam no seu próprio coração é insensato, já diz o Provérbios. Vejamos alguns exemplos de homens que foram insensatos confiando em si. Por exemplo, vamos aqui falar de Ló. Ló foi um homem sensato. Ele olhou só para o seu coração. Quando Abraão disse para ele assim: escolhe para que lugar que você vai, ele escolheu Sodoma e Gomorra, e depois você já sabe o que é a história. Quando você vê Pedro se enche o coração e diz assim: meu Senhor, jamais eu vou te negar, jamais eu falarei algo a seu respeito, eu vou contigo até a morte. De repente, foi só uma provinha que ele teve, ele tomou a decisão errada. Quando você olha para Sansão deixou de consultar a Deus, caiu na conversinha de Dalila, e ela foi conversando com ele, e ele foi passando, até que ele caiu. E não vamos deixar de falar do próprio Josué, que nós estamos conversando a respeito dele, que ele não consultou Deus, fez aliança com os gibeonitas, e aí a consequência veio, e ela veio forte para cima dele. Glórias a Jesus. E eu estou indo aqui para o quarto: as consequências de fazer uma aliança precipitada. Quais as consequências que isso nos traz? Mesmo que você não busque a Deus ou faça as alianças precipitadas, meus amigos, é preciso você refletir sobre isso, porque Deus termina fazendo valer aquilo que você tomou de decisão. Olha aqui que no livro de Josué, no capítulo, olha, veja bem, ó, vou aqui fazer essas leituras aqui, ó. Mesmo que você não busque a Deus, faça aliança precipitada, Deus as ratifica. Olha o 2. Quando você faz uma aliança precipitada, você gera algumas consequências. Uma é essa. A outra, sabe o que é? Ela gera murmuração e descontentamento no meio do povo. Se você for ver lá, que não vai dar tempo, houve uma murmuração tremenda no meio do arraial por causa dessa aliança. Sabe o que acontece? O povo de Deus também, ele é açoitado. A ira de Deus, ela cai sobre as pessoas, sobre todos nós, quando a gente faz uma aliança. Então tem muitas consequências, né? O tempo, ele não anula a nossa aliança que fizemos, como quando não consultamos a Deus. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse tempo que Deus não nos anula, porque lá no final você vai observar que por causa dessa aliança, nós já estamos indo aqui para a conclusão e para o final. Como ele fez essa aliança, ela trouxe uma consequência terrível, porque depois, lá no que nós estudamos no domingo passado, sobre Rispa, ele teve que, na verdade, firmar essa aliança, continuar essa aliança, como vocês estudaram, e alguém quiser depois ter acesso, está lá no YouTube, está lá a nossa mensagem falando sobre Rispa, por causa dessa aliança que Josué havia feito. Então, quantas sociedades que jamais deveriam ter sido firmadas, quantos acordos que jamais deveriam ter sido assinados, quantos namoros que jamais deveriam ter sido começados, quantos casamentos que jamais deveriam ter sido consumados. Muitos buscam, talvez, a saída do divórcio, dizendo: meu casamento acabou, porque não foi de Deus, ei, que Deus uniu, né? Se você não leva a sério a aliança que você fez, Deus leva. Então, se você fez a aliança, você tem que assumir essa consequência, você tem que assumir, e Deus vai te dar vitória. Talvez você falou assim: pastor, tá bom, muito lindo, muito maravilhoso, você pregou, está falando sobre aliança, e a aliança que já foi feita, meu amigo, aquela aliança que já está feita, o compromisso que foi firmado, então você precisa pedir a orientação de Deus, você precisa pedir a sabedoria de Deus, você precisa estar envolvido com as coisas de Deus, para que Deus possa dar condições para que você possa reverter o quadro.
Glórias a Jesus. Muitas vezes, decisões precipitadas acarretam em amargas consequências. Muitas das vezes, as nossas decisões precipitadas, ela amarga, assim, várias consequências. Às vezes, algumas alianças irrefletidas, ela faz o povo sofrer. Quando a liderança age sem a oração, há um descontentamento no meio do povo. Josué e os príncipes da congregação fizeram uma aliança com os gibeonitas, sem consultar a Deus, tomaram decisões erradas, e agora o povo está sofrendo as consequências e murmurando. Quantos trabalhos, quantas igrejas, quantos ministérios estão sofrendo, quantas igrejas estão aí sofrendo seus líderes, porque tomaram decisões erradas, fizeram alianças com pessoas erradas, e aí o povo todo sofre. O povo de Deus precisa se envolver e lutar para que essas coisas não venham acontecer no meio deles. Josué está agora travado numa batalha que não era sua. Ele está drenando as suas energias que não era seu. Muitas vezes você está envolvido em um problema, drenando as suas energias. Você poderia estar resolvendo muito mais outras coisas. Você poderia estar resolvendo outras situações mais importantes, mas você está lá envolvido no problema e está ali todo o tempo, porque tomou decisão errada e fez alianças erradas, né? Quantas noites de sonos perdidas, quantas horas de choros e lágrimas vertidas, quantas dores e contorções da alma sofridas, quando você tomou a decisão de fazer uma aliança, sem antes ter a consulta de Deus. Quantos prejuízos financeiros, porque você não consultou a Deus. Glórias a Jesus. Então é importante você saber. Eu quero aqui finalizar, estamos indo aqui para o final da mensagem. Eu queria até convidar aqui as nossas irmãs depois para cantar o hino no final. Irmã Sara, está aí, irmã Sara, nossa irmã Marina, está toda chique aí, vai estar lá louvando ao Senhor, ok? Eu quero finalizar, dizer aqui aos irmãos algumas coisas importantes sobre a questão da aliança. Nós estamos vivendo agora um momento de muita euforia. Como eu disse no início, muitas coisas estão acontecendo, muitas oportunidades chegarão até você que está do outro lado me ouvindo, muitas oportunidades que você vai olhar, você vai dizer, nossa, essa oportunidade aqui é de ouro. Por exemplo, esse carro aqui por esse preço, é maravilhoso, por causa da crise, agora Deus preparou isso aqui. Meu irmão e minha irmã, vai orar a Deus, vai consultar a Deus primeiro, para ver se você pode fazer essa aliança, porque se você não orar, se você não buscar o discernimento, certamente você vai entrar em situações que vai te deixar em maus lençóis, se assim podemos dizer. Então nós podemos aqui então concluir com essa mensagem, por isso que nós lemos. Qual que é a conclusão? Nós precisamos tomar 2 cuidados básicos com as nossas alianças. Primeiro, tenha cuidado com as alianças que você faz com aquilo que você promete. Ou seja, se você prometeu, não entre numa aliança não entre numa aliança, seja racional, não fique apaixonado, analise, né? Seja ela conjugal, seja ela comercial, seja ela profissional, analise profundamente as suas implicações. Há pactos que foram feitos que jamais deveriam ter sido feitos. Há situações que as pessoas se envolveram que jamais deveriam ter sido envolvidas. Então é importante você tomar cuidado. Sabe qual é outra coisa? Cumpra as promessas quando você as fizer. Então, quando você fizer uma promessa, quando você fizer uma aliança, seja ela perigosa ou não, você precisa cumprir, principalmente você que é cristão. Quantas pessoas presas a situações embaraçosas porque não tiveram paciência de esperar e agora analisar a situação, está envolvido, mas você tem que cumprir porque você se comprometeu, ok? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que nós possamos ter olhos espirituais para verificar, para ver, para analisar aquilo que chega para nós, aquilo que chega ao nosso conhecimento, aquilo que chega para nós realizarmos com as nossas alianças. Então nós falamos aqui nessa noite, eu quero voltar aqui com os irmãos, nós falamos sobre cuidado
com as alianças. Cuidado com as alianças, eu quero voltar aqui para você. Cuidado com as suas alianças em momentos de crise. Tome cuidado, não fique apaixonado, porque se você fica apaixonado pela aliança, certamente você vai sofrer algum tipo de consequência, porque na hora dessa oportunidade, a gente fica apaixonado, a gente fica até cego. Já viu o homem apaixonado? Fica cego, não consegue ver o defeito, não consegue ver o erro, e aí a gente termina fazendo um compromisso, a gente termina fazendo assumindo uma aliança, e que não deveria, e muitas vezes com o nosso inimigo, muitas vezes com o nosso inimigo. É importante a gente tomar cuidado, é importante a gente ficar atento nisso que está acontecendo ao nosso redor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu quero aproveitar esse momento e quero fazer uma oração por você. Você que está do outro lado, de repente Deus usou aqui a mim, através dessa humilde mensagem, para levar ao seu coração uma mensagem profunda. E você que está para tomar uma decisão, você que está pedindo para Deus uma orientação, uma direção para a sua vida, Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar os caminhos, e se for um negócio que vá para frente, Ele vai. Se for para ser desmanchado, fique tranquilo, vai ser desmanchado, e você vai cantar o hino da vitória. Curva a sua cabeça juntamente com a minha. Senhor Deus, acabamos de ministrar a Tua palavra sobre a aliança, Senhor, que nós possamos estar debaixo da Tua vontade, debaixo do centro da Tua vontade, para realizarmos o Teu querer, para realizarmos a Tua vontade, Senhor. Fala conosco, nos revela, nos mostra, Senhor, quais os caminhos. Se tem alguém que está com dúvida, Senhor, em uma decisão para ser tomada, revela, Senhor, com revelações celestiais, para que possamos assumir os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, e que nós possamos cada vez mais estarmos ligados em Deus e fazermos a aliança de acordo com a sua vontade. Amém? Nós vamos ouvir a nossa vinheta e depois nossas irmãs já estarão adorando ao Senhor. Hey, hey! Paz de Cristo! Você está no melhor lugar. Seja muito bem-vindo. Hoje tem louvor, adoração. Hey, hey! Paz de Cristo. Você está no melhor lugar. Seja muito bem-vindo. Hoje tem louvor, adoração, pregação da palavra de Deus. Não fique calado. Sinta-se à vontade. Esta é a casa de Deus. Adore ao Senhor. AD Interlagos, uma igreja a serviço do povo de Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês, você aí de casa. Gostaria de convidar toda a igreja para se colocar de pé e louvar juntamente conosco esse hino, amém? Permanecem em mim.
Hey, hey! Paz de Cristo! Você está no melhor lugar. Seja muito bem-vindo! Hoje tem louvor, adoração, pregação da palavra de Deus. Não fique calado. Sinta-se à vontade. Esta é a casa de Deus. Adore ao Senhor. AD Interlagos, uma igreja a serviço do povo de Deus. Amém, meus irmãos, coisa maravilhosa. Deus abençoe as nossas irmãs que louvaram o Senhor. Eu fico muito feliz. Hoje eu ia até pela manhã mandar uma mensagem para o grupo de louvor, dizendo para eles virem, mas a gente fica meio receoso, porque estamos vivendo esse momento agora de quarentena, então a gente deixou facultativo para os irmãos. Mas graças a Deus, Deus tocou no coração delas, vieram aí, fizeram aqui essa parte muito maravilhosa, sou muito feliz a Deus. Queremos aqui, meus irmãos, são muita gente que está conosco aqui, nossa irmã Ezequiel Viana, também nossa irmã Elizabeth, nossa irmã Rosângela, também nossos irmãos de Bragança, não é isso, irmão Márcio? Nossos irmãos de Bragança, a igreja de Bragança Paulista, Jovem Beatriz, Deus abençoe a Bia, muita gente. Irmã Verônica, Deus abençoe a sua vida. Você que está assistindo o nosso culto, glórias a Deus pela sua vida. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, a família Andrade. Muito feliz pela presença de vocês, pela vida de vocês. Que Deus abençoe, continue abençoando grandemente. Vocês podem ter certeza que esta igreja é uma igreja que está a serviço do povo de Deus.